Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Já faz um tempo que eu não posto vídeo nesse canal, por causa que eu tô focando no meu outro canal secundário, que se caso você quiser saber que canal secundário é esse, é só você aí na aba de canais que você vai ver qual canal secundário eu estou me referindo, que eu estou focando mais. O vídeo de hoje, como vocês viram no título desse vídeo, é um audiobook do meu livro Lord Elter, o Último Vampiro, que conta a história do último vampiro da espécie, basicamente, né, como já sugere o título. É um livro que não tem nada de muito inovador. Eu peguei muito, me inspirei muito em Castlevania para poder criar esse livro. Então vai ter muitas referências aos caçadores. Enfim, eu fui me inspirando em várias coisas que tem sobre os contos de vampiros e fui meio que colocando um pouco de cada coisa até fazer esse livro. Eu diria que a única coisa inovadora que tem nesse livro é a parte final. A parte final do livro é boa. A parte final do meu livro eu posso dizer que eu fiz um bom final. Eu gostei do final do livro. Tem uma coisa um pouco mais inovadora, pouca coisa. Enfim, agora fiquem aí com o audiobook do meu livro Lord Elter, o Último Vampiro, que eu fiz ano passado a propósito desse livro. Já faz um tempo que eu fiz. Enfim, fique aí com o livro. Lord Elter, o Último Vampiro. Capítulo 1. A Sombra de Lord Elter. Eu me chamo Lord Elter, o último dos vampiros. Nasci em 1767, na Inglaterra, em uma época de trevas e perseguição. Os caçadores de vampiros, uma ordem secreta de fanáticos religiosos, declararam guerra à minha espécie, jurando nos exterminar da face da terra. Eu era apenas um jovem aristocrata, apaixonado pela bela Lady Elizabeth, quando fui mordido por um vampiro desconhecido, que me transformou em um deles. Logo descobri que não estava sozinho, que havia outros como eu, que viviam nas sombras, se alimentando de sangue humano. Eu me juntei a eles, formando uma família de imortais, que me ensinaram os segredos e os perigos da nossa condição. Aprendi a usar os meus poderes, a controlar a minha sede, a me esconder dos caçadores. Aprendi também a amar a minha nova vida, a desfrutar das delícias e das aventuras que ela me proporcionava. Mas a minha felicidade durou pouco. Os caçadores nos encontraram, nos atacaram, nos massacraram. Um a um, os meus irmãos vampiros caíram diante das suas estacas, das suas tochas, das suas armadilhas. Eu assisti, impotente, ao extermínio da minha família, ao fim da minha espécie. Eu fui o único que escapou, por um milagre, por uma sorte, por uma maldição. Desde então, eu vagueio pelo mundo, solitário e amargurado, buscando vingança contra os caçadores, contra os humanos, contra a vida. Eu sou Lord Elter, o último vampiro, e esta é a minha história. Capítulo 2. As sombras da solidão. A solidão é a minha única companheira, a minha única conselheira, a minha única confidente. Há séculos que eu caminho pelas trevas da noite, sem encontrar ninguém que me compreenda, que me aceite, que me ame. Os humanos me temem, me odeiam, me caçam. Eles não sabem quem eu sou, o que eu sofri, o que eu perdi. Eles não sabem que eu já fui um deles, que eu já tive um nome, uma família, um amor. Eles não sabem que eu sou o último da minha espécie, que eu carrego nas costas o peso da eternidade. Eu não me importo com eles, com os seus sentimentos, com as suas vidas. Eles são apenas alimento para mim, fonte de sangue que sustenta a minha existência. Eles são apenas obstáculos no meu caminho, alvos da minha vingança, vítimas da minha ira. Eu não tenho piedade, nem remorso, nem compaixão. Eu só tenho ódio e dor e solidão. Eu me alimento deles, sem distinção, sem critério, sem preferência. Eu os caço nas ruas, nos becos, nos parques. Eu os ataco de surpresa, sem aviso, sem diálogo, sem explicação. Eu os mordo, os dreno, os mato. E depois, eu os descarto, sem olhar, sem sentir, sem lembrar. Eu não sinto prazer, nem satisfação, nem alívio. Eu só sinto fome e sede e solidão. Eu sou Lord Elter, o último vampiro, e esta é a minha sina. Capítulo 3. Rumores noturnos. A noite cai sobre Londres, e com ela, o medo. Nas últimas semanas, dezenas de pessoas desapareceram sem deixar rastro, deixando a cidade em pânico. A polícia, impotente diante dos casos inexplicáveis, tenta acalmar a população, mas sabe que está lidando com algo além da sua compreensão. Em uma mansão isolada, um grupo de homens se reúne em torno de uma mesa, onde um mapa da cidade está estendido. Eles são a Irmandade dos Caçadores, uma ordem secreta que se dedica a eliminar os vampiros da face da terra. Eles sabem que os desaparecimentos são obra de um deles, o último da sua espécie, que eles perseguem há séculos. O líder da Irmandade, um velho de cabelos brancos e olhos azuis, levanta-se e faz um sinal de silêncio. Ele aponta para o mapa, onde vários pontos vermelhos marcam os locais dos desaparecimentos.
Meus irmãos, a hora chegou. O nosso inimigo está aqui, nesta cidade maldita. Ele está se alimentando dos inocentes, sem piedade, sem remorso. Ele é Lord Elter, o último vampiro, o mais antigo e o mais poderoso de todos. Nós o conhecemos bem, pois ele é o responsável pela morte de muitos dos nossos. Ele é o nosso juramento, a nossa missão, a nossa razão de viver. Nós devemos purgar Londres dessa praga imortal. Os caçadores, animados pelo discurso do líder, respondem em coro: sim, mestre. O líder sorri e continua: nós temos uma vantagem. Nós sabemos como ele é, como ele age, como ele pensa. Nós temos as armas, os conhecimentos, as estratégias. Nós temos a fé, a coragem, a determinação. Nós somos a Irmandade dos Caçadores, os Guardiões da Humanidade, os Anjos da Morte. Nós vamos caçá-lo, encontrá-lo, destruí-lo. Nós vamos acabar com a sua existência, com a sua maldição, com a sua solidão. Os caçadores, inflamados pelo entusiasmo do líder, gritam em uníssono: sim, mestre. O líder, satisfeito com a reação dos seus homens, conclui: então, preparem-se, a noite é nossa. A caçada começou. Enquanto isso, nas profundezas das sombras, um par de olhos vermelhos observa a cidade com indiferença. É Lord Elter, o último vampiro, que se esconde dos caçadores e dos humanos, solitário e amargurado. Ele não sabe que os caçadores estão na sua cola, nem que eles planejam o seu fim. Ele só sabe que precisa se alimentar, para manter a sua imortalidade, a sua maldição, a sua solidão. Ele sai do seu esconderijo, um antigo castelo em ruínas, e caminha pelas ruas, à procura de uma presa. Ele não se importa com quem, nem com o que. Ele só quer sangue, para saciar a sua sede, a sua fome, a sua solidão. Ele encontra uma jovem, que caminha sozinha por um parque. Ele se aproxima dela, sem fazer barulho, sem chamar a atenção. Ele a agarra por trás, tacando a sua boca, e crava suas presas no seu pescoço. Ela se debate, mas é inútil. Ele a drena, até que ela fique pálida e sem vida. Ele a solta, sem olhar, sem sentir, sem lembrar. Ele se afasta, limpando o sangue dos lábios. Ele não sente prazer, nem satisfação, nem alívio. Ele só sente fome, e sede, e solidão. Ele é Lord Elter, o último vampiro, e esta é a sua sina. Capítulo 4. Teia de sombras. A noite é minha aliada, minha confidente, minha amante. Sob o seu manto escuro, eu me movo pelas ruas de Londres, à procura de sangue. Sangue humano, o único que me satisfaz, o único que me mantém vivo. Eu sei que estou sendo imprudente, que estou chamando a atenção dos mortais, que estou arriscando a minha existência. Mas eu não me importo. Depois de séculos de solidão, de fuga, de medo, eu decidi que não vou mais me esconder, me reprimir, me limitar. Eu vou viver, e viver intensamente, mesmo que isso signifique morrer. Eu já matei 12 humanos nas últimas semanas. Um número que não passou despercebido pela polícia. Eles estão investigando os desaparecimentos, mas eles não têm a menor ideia do que estão enfrentando. Eles não sabem que o responsável é um vampiro, o último da sua espécie, o mais antigo e o mais poderoso de todos. Eles não sabem que eu sou Lord Elter, o brilhante vermelho, Anjo da Morte. Mas eles não são os únicos que estão me procurando. Há outros, mais perigosos, mais obstinados, mais preparados. Eles são os Caçadores, uma ordem secreta que se dedica a eliminar os vampiros da face da terra. Eles sabem quem eu sou, o que eu fiz, o que eu quero. Eles sabem que eu sou o seu inimigo, o seu juramento, o seu desafio. Eu os conheço bem, pois eles são os responsáveis pela morte da minha família, da minha espécie, do meu amor. Eles são os meus algozes, os meus perseguidores, os meus odiados. Eu os odeio com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu ser. E eu jurei que um dia eu me vingaria deles, que eu os faria pagar pelo que fizeram, que eu os exterminaria como eles fizeram com os meus. Esse dia chegou. Em uma noite fria e escura, eu caminho por um beco sombrio, onde eu avisto uma presa potencial. É um homem de meia idade, vestido de preto, que parece distraído com os seus pensamentos. Eu me aproximo dele, sem fazer barulho, sem levantar suspeitas. Eu estou pronto para atacar, para morder, para matar. Mas, de repente, ele se vira e aponta uma arma para mim. Ele atira, mas eu desvio da bala de prata, que passa arrastando pelo meu ombro. Eu percebo, tarde demais, que caí em uma armadilha. Esse homem era apenas uma isca. O beco se ilumina com várias lanternas, que revelam a presença de 12 caçadores. Eles estão vestidos de preto, com capas e capuzes, e carregam armas variadas, como estacas, facas, machados e bestas. Eles me cercam, 6 atrás de mim, 6 à minha frente, bloqueando a minha saída. Eles me olham com ódio, com desprezo, com desafio. Eu os reconheço. Eles são os mesmos que me atacaram há 100 anos,
anos, na França, quando eu estava com a minha amada Elizabeth. Eles são os mesmos que a mataram na minha frente, que me feriram gravemente, que me deixaram para morrer. Eles são os mesmos que eu odeio mais do que tudo. O líder deles, um velho de cabelos brancos e olhos azuis, dá um passo à frente e me encara. Ele sorri, um sorriso cruel e sarcástico, e diz: Olá, Lord Elter. Há quanto tempo? Nós estávamos com saudades de você. Eu o encaro de volta, com um olhar frio e furioso, e digo: Olá, caçador maldito. Eu também estava com saudades de você, e de todos os seus amigos. Ele ri, um riso amargo e irônico, e diz: Você é muito corajoso, vampiro, ou muito tolo. Você acha que pode nos enfrentar sozinho, em um beco, sem saída, sem nenhuma chance de escapar? Eu sorrio, um sorriso sombrio e desafiador, e digo: eu não acho. Eu tenho certeza. Vocês são uns tolos que vieram me caçar em meu território, em minha noite, em minha hora. Vocês são os que não têm chance de escapar. Ele franze o senho, um gesto de raiva e surpresa, e diz: Você está louco, vampiro. Você não sabe com quem está lidando. Nós somos a Irmandade dos Caçadores, os Guardiões da Humanidade, os Anjos da Morte. Nós vamos caçá-lo, encontrá-lo, destruí-lo. Nós vamos acabar com a sua existência, com a sua maldição, com a sua solidão. Eu gargalho, um som de escárnio e desprezo, e digo: Você está enganado, caçador. Você não sabe com quem está lidando. Eu sou Lord Elter, o último vampiro, o mais antigo e o mais poderoso de todos. Eu vou caçá-los, encontrá-los, destruí-los. Eu vou acabar com a sua existência, com a sua missão, com a sua irmandade. Ele se irrita, um sinal de impaciência e nervosismo, e diz: Chega de conversa, vampiro. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da luta. Eu concordo, um gesto de confiança e determinação, e digo: Chega de conversa, caçador. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da luta. Ele acena, um comando de ataque e de guerra, e diz: Irmãos, ataquem. Eu me preparo, um movimento de defesa e de combate, e digo: Venham, caçadores. Venham e morram. A luta começa. É uma luta feroz, brutal, sangrenta. Os caçadores avançam sobre mim, tentando me acertar com as suas armas. Eu me defendo, usando as minhas barras, os meus dentes, os meus poderes. Eu sou mais rápido, mais forte, mais habilidoso do que eles. Capítulo 5. A dança da morte. O sangue escorre pelo meu braço, onde uma bala de prata me atingiu. A dor é intensa, mas eu a ignoro. Eu não posso me dar ao luxo de fraquejar, não agora, não aqui. Eu estou cercado por 12 caçadores, que me olham com ódio e desprezo. Eles querem me matar, acabar com a minha existência, com a minha maldição, com a minha solidão. Eu não vou deixar, eu não vou morrer. Eu vou lutar, eu vou vencer. Eu sou Lord Elter, o último vampiro, o mais antigo e o mais poderoso de todos. Eu sobrevivi a séculos de perseguição, de fuga, de medo. Eu vi a minha família, a minha espécie, o meu amor serem dizimados pelos caçadores. Eu vi o mundo mudar e eu permanecer o mesmo. Eu vi a vida passar e eu continuar morto. Eu não tenho nada a perder, mas tenho algo a ganhar. A vingança contra os caçadores, os responsáveis pelo meu sofrimento, pelo meu ódio, pelo meu destino. A vingança contra o líder deles, o velho de cabelos brancos, que me encara com um sorriso cruel e sarcástico. Ele é o filho do homem que matou a minha amada Elizabeth, há 100 anos, na França. Ele é o homem que eu jurei matar. Ele se chama Joy Foster, e ele é o meu alvo. A luta começa. É uma luta feroz, brutal, sangrenta. Os caçadores avançam sobre mim, tentando me acertar com as suas armas. Eu me defendo, usando as minhas barras, os meus dentes, os meus poderes. Eu sou mais rápido, mais forte, mais habilidoso do que eles. Eu os ataco, um por um, sem piedade, sem remorso, sem hesitação. O ar se enche de gritos, de golpes, de gemidos. O chão se mancha de vermelho, de humano e de vampiro. O beco se ilumina com faíscas de aço, e o som do metal contra metal ressoa como um tambor macabro. A noite testemunha a minha fúria, e as sombras me acompanham na minha dança da morte. Eu mato 5 deles, que caem no chão, ensanguentados e sem vida. Eu me sinto vitorioso, mas também exausto. Eu sei que não posso continuar assim por muito tempo. Eu preciso acabar com isso, de uma vez por todas. Eu me concentro no líder dos caçadores, que me observa com raiva e surpresa. Ele percebe que este confronto é diferente de todos os anteriores. Ele percebe que eu não sou um vampiro qualquer. Ele percebe que eu sou Lord Elter, o brilhante vermelho, o anjo da morte. Ele se recompõe e investe novamente, desferindo golpes rápidos e precisos. Ele usa uma espada de prata, que brilha sob a luz da lua. Ele sabe que essa é
A única arma que pode me ferir de verdade, que pode me matar de verdade. Nós nos entrelaçamos em um duelo mortal, cada movimento calculado, cada ataque uma tentativa de aniquilação. Nós nos esquivamos, contra-atacamos, dançamos nas sombras com uma graça sinistra. Nós nos provocamos, nos desafiamos, nos odiamos. A tensão atinge o ápice quando, em um movimento surpreendente, eu desarmo o líder dos caçadores e o lanço contra a parede. Ele cai, derrotado e vulnerável. Os outros caçadores hesitam por um momento, observando seu líder caindo. Eu aproveito a oportunidade e me aproximo dele, com um sorriso sombrio e desafiador. Eu falo com uma voz irônica e vingativa. Olá, Joey Foster. Há quanto tempo? Nós estávamos com saudades de você. Ele me olha com ódio e medo. Ele fala com uma voz furiosa e desesperada. Maldito Elter. Você vai morrer. Você vai morrer aqui e agora. Eu rio, um riso amargo e irônico. Eu falo com uma voz fria e implacável. Não, Joey Foster. Você vai morrer. Você vai morrer aqui e agora. Com um gesto rápido, eu mergulho minhas presas no pescoço do líder dos caçadores, sugando sua vida e sua essência. A cena é macabra, mas é a culminação de décadas de sofrimento e busca por vingança. Os caçadores restantes, agora sem líder, recuam em pânico. A batalha está ganha, e a vitória é minha. A escuridão do beco se torna silenciosa, quebrada apenas pelos gemidos agonizantes dos caçadores feridos. Eu permaneço ali, no centro da carnificina, um vampiro solitário que triunfou sobre seus algozes. A noite é testemunha da minha vitória, e as sombras se curvam diante do brilhante vermelho, o anjo da morte que se recusou a ser derrotado. Com o sabor da vitória ainda em meus lábios, eu olho para o céu noturno, onde a lua brilha como um farol em meio à escuridão. A cidade de Londres, agora silenciosa, guarda os segredos de uma batalha que os mortais nunca compreenderão. A solidão do vampiro persiste, mas agora é atingida com o gosto do triunfo e da vingança. Eu sinto uma mistura de sentimentos que nunca senti antes. Eu sinto o alívio por ter me livrado dos meus inimigos. Eu sinto orgulho por ter provado o meu valor. Eu sinto satisfação por ter cumprido a minha promessa. Eu sinto paz por ter honrado a memória da minha amada. Mas eu também sinto tristeza por ter perdido tudo o que eu amava. Eu sinto culpa por ter causado tanto sofrimento. Eu sinto vazio por não ter mais nada pelo que lutar. Eu sinto solidão por não ter mais ninguém com quem compartilhar. Eu me pergunto o que eu vou fazer agora que o meu objetivo foi alcançado. Eu me pergunto se eu ainda tenho algum sentido na minha existência. Eu me pergunto se eu ainda tenho algum lugar no mundo. Eu me pergunto se eu ainda sou um vampiro. De repente as cortinas se fecham revelando uma plateia emocionada, e um caloroso aplauso irrompe no teatro. Pessoas de pé, expressões de admiração e emoção visíveis em seus rostos. A luz foca nos atores no palco. Os atores de Lord Elter e Joey Foster, que se levantam dos seus lugares de confronto e se curvam diante do público. A mulher na plateia quebra o silêncio, dizendo: que peça incrível! Essa história é verdadeiramente emocionante. Outros membros da plateia se juntam, compartilhando palavras de elogio, reconhecendo a intensidade da narrativa e a habilidade dos atores. O diretor do teatro se aproxima, sorrindo, e entrega flores aos protagonistas. A atmosfera é de celebração, como se o teatro tivesse transportado todos para um mundo de vampiros, caçadores e vingança. Os atores, agora fora de seus papéis, agradecem humildemente. Enquanto o aplauso continua, as cortinas começam a se fechar, mas antes disso, Lord Elter e Joey Foster trocam um olhar, reconhecendo a complexidade de seus personagens e o desafio que enfrentaram juntos. Enquanto as cortinas se fecham completamente, o teatro ressoa com a emoção da peça. Nos bastidores, o elenco e a equipe se reúnem para comemorar o sucesso da apresentação, compartilhando abraços e sorrisos. A história do último vampiro, Lord Elter, ganhou vida no palco, deixando uma marca duradoura na memória do público. O teatro, por um momento, foi transformado em um mundo de fantasia, onde a solidão, a vingança e a redenção foram vividas intensamente, conquistando os corações daqueles que testemunharam a Dança da Morte. Autor da obra Andrei, sublinhado Artes, quero expressar minha profunda gratidão a todos que dedicaram tempo à leitura do meu livro. Escrever a história do último vampiro da espécie foi uma experiência fascinante. Criar esse universo singular e explorar a solidão desse personagem foi desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. Sei que minha obra não é exatamente inovadora, mas não busco a inovação. Desejo que seja única. Só isso basta para mim. Agradeço a todos que leram o meu livro. Instagram, @elofi.